Oi, eu sou Rebeca, você está no meu canal. Esse é o segundo vídeo do canal e também da série de vídeos em que eu vou ensinar vocês a escrever um roteiro para cinema. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro que você volte, assista ele e depois venha pra cá. No primeiro vídeo eu falei sobre alguns pontos que eu acredito serem essenciais para um roteirista, seja em começo de carreira, seja já com anos de carreira. Vocês fizeram algumas perguntas nos comentários do último vídeo e eu vou responder elas no final desse, para não atrapalhar o ritmo das coisas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a formatação de um roteiro, sobre por que ele é importante e alguns dos principais tópicos dessa formatação. Eu não vou conseguir falar sobre tudo, porque senão teria que ser uma aula de 2 horas, provavelmente, ou talvez mais. Mas eu vou dar para vocês os elementos principais e vou apresentar algumas ferramentas que vão te ajudar a escrever o roteiro com a formatação certa. Então, vamos começar? O primeiro ponto que eu quero falar é por que formatação importa. Tem muita gente que acha que a formatação é uma coisa desnecessária, que é só uma dificuldade, uma burocracia e etc. Mas isso não é verdade. Como eu já disse no último vídeo, o roteiro é um texto técnico. Então, ele ter um formato padrão é muito importante para que a pessoa que está trabalhando com a arte, com a direção, com a fotografia, com assistência de direção, com a produção, saiba exatamente onde estão as coisas, as informações que ela precisa para fazer o trabalho dela. Por isso, o visual padronizado é tão importante e é um visual que vem sendo usado pela indústria há muitos anos. É claro que dependendo do lugar, o aspecto deles pode alterar em algumas coisas. Por exemplo, um dos roteiros que eu mais gostei de ler é um roteiro do Kurosawa, que foi um diretor e roteirista japonês e que ele não segue em nada a formatação americana do roteiro. Mas é uma história muito bonita. Eu imagino que, em termos práticos, a produção deve ter pirado, mas ele é muito legal de ler. Então, existem sim outros formatos, mas esse formato que eu tô explicando pra vocês hoje é o formato tradicional e que é mais usado, tanto aqui quanto lá fora. A formatação do roteiro também é importante, porque um roteiro bem formatado, ele nos ajuda a saber a minutagem do roteiro em si. O que é minutagem? Minutagem é um termo que se usa para falar do quão grande, quão longo é o roteiro e etc. Nesse caso, se o roteiro é bem formatado, uma página de roteiro corresponde a 1 minuto de filme. Ou seja, quando você tem um roteiro de 90 páginas, você tem um filme de 90 minutos ou 1h30. Além disso, a razão para você ter um roteiro bem formatado é profissionalismo. Eu já peguei na mão alguns roteiros para avaliar que eles não eram bem formatados e que eles não estavam nem um pouco formatados perto do padrão, e apesar de eu ter a disponibilidade de ler, de estar disposta a ler esses roteiros e entender as histórias para ver se é um projeto legal, para realmente ver se a história é legal e a pessoa só não conhece a formatação, nem todo mundo faz como eu. Muita gente vai pegar o seu roteiro, vai ver que tá mal formatado e já vai despachar. Porque isso quer dizer que você não sabe o básico sobre escrever um roteiro. Se você não sabe formatar, quer dizer que você nem se preocupou em ir atrás e aprender como é que se escreve um roteiro. Por isso é muito importante que o seu roteiro esteja pelo menos um pouco dentro dessa formatação. Outra coisa importante sobre o roteiro é que ele sempre deve ser escrito usando uma fonte Courier. Dependendo do software que você usar, você vai ter disponíveis diferentes tipos de Courier. Courier New, Courier Final Draft, só Courier normal. Isso indifere, mas é importante que seja Courier porque, é a fonte padrão da indústria, então você pegar para ler um roteiro em Times New Roman ou em Arial é muito estranho. E 2, o Courier é uma fonte que tem o mesmo tamanho, a mesma distância, independente da letra. Então isso quer dizer que a sua minutagem vai estar certa. É por isso também que é tão importante essa fonte, porque ela é uma fonte de tamanho padrão, então ela vai funcionar perfeitamente para minutagem. Agora eu quero mostrar para vocês um roteiro físico. É a primeira vez que eu peguei um roteiro físico assim, eu fiquei muito contente. Parece coisa boba, mas é muito divertido você segurar na mão o roteiro. Esse é um dos roteiros que eu mais gostei de ler e que eu mais gosto de estudar. Eu acho que ele é um roteiro bem escrito, ele é um roteiro bem formatado, com uma formatação simples e legal de você aprender mesmo sobre isso.
E é só uma história muito bacana, com um filme muito bacana, então eu gosto bastante do Gigante de Aço. Se você não conhece, o Gigante de Aço é um filme de animação da década de 90. Eu acho importante mostrar pra vocês ele assim, porque é divertido ver o roteiro impresso. Essa é a real. A única coisa nesse roteiro que não é padronizado, que não é do jeito que você precisa fazer, é exatamente a capa. Como esse é um roteiro que foi disponibilizado depois de que o filme já tinha sido produzido e etc., ele é um roteiro que vem com o logo do filme, com a fonte do filme, e tem umas informações na capa que não são necessárias e faltam algumas informações que são necessárias para uma formatação normal. A capa do seu roteiro precisa estar formatada assim. É importante que ela tenha o título do filme, escrito por e o nome do roteirista. Se for baseada em alguma outra obra, baseado em ou baseado na obra de, precisa ter o número do tratamento e o seu contato. A posição do tratamento que você está fazendo, aí pode variar um pouco. Normalmente, você pode colocar o tratamento em duas posições. Ou no meio do texto, então, entre o seu nome e o baseado em, ou depois do seu nome, ou na lateral junto com o seu contato. Eu prefiro colocar na lateral por uma questão de que, esteticamente, para mim, fica mais fácil de ler e fica mais agradável. Mas aí isso é uma questão sua. Você sempre precisa colocar, no entanto, o seu contato. O nome completo ou o nome artístico que você usa, um e-mail e um telefone. Dentro do roteiro tem várias coisas que são específicas de escrever um roteiro e eu vou falar sobre as principais delas. A próxima coisa importante para você saber formatar no seu roteiro é o cabeçalho. O cabeçalho vem antes de todo o começo de cena e ele é o lugar onde todas as informações básicas desse setup, desse momento, precisam estar. O cabeçalho é formado por interna ou externa, ponto, lugar onde a cena acontece, traço, dia ou noite. Int, traço, ext são as abreviações para interna e externa. Isso quer dizer que se a cena passa dentro de algum lugar, ela é interna. Se a cena passa ao ar livre, ela é uma externa. O lugar onde a cena acontece, o local onde a cena acontece, é importante para você situar em que lugar a ação da cena está acontecendo. Para isso, você precisa ser o mais específico possível, sem exagerar. Então, por exemplo, se a cena acontece dentro da sala da casa de João, então você escreve interna, ponto, sala da casa de João. Se você vai escrever depois disso que a outra cena, a próxima cena, acontece no quarto de João, você só precisa escrever interna, quarto de João, porque a gente já sabe que você está dentro da casa. A última informação do cabeçalho é se ela é de dia, de tarde ou de noite. Eu gosto de trabalhar com dia ou noite e, se é necessário, tarde. Evite usar termos como amanhecer e entardecer. A não ser que exista uma razão muito importante que esteja ligado ao tema, à construção dos personagens ou à história de alguma maneira, que não seja só porque o entardecer e o amanhecer são um lugar bonito, evite limitar as suas cenas a esses espaços. Isso é especialmente relevante se você está fazendo um filme de baixo orçamento ou com uma produção pequena. O tempo de filmagem, tanto no amanhecer quanto no entardecer, é muito reduzido. E para filmar uma cena, você pode acabar precisando diversos dias. E quanto mais dias de filmagem você tiver, mais cara vai ficar a produção desse filme. Outro ponto importante em escrever um roteiro dentro dessa formatação é a descrição. A descrição de várias coisas. A primeira coisa importante que você precisa lembrar sempre, que eu já falei no primeiro vídeo, é que a descrição de qualquer coisa no roteiro, ela é feita no presente. Porque a ação está acontecendo à medida que eu estou lendo o roteiro. Por exemplo, o vento uiva, um lobo corre pela floresta, ele para na margem de um rio, do outro lado, uma pantera bebe água. As ações que eu estou descrevendo estão acontecendo à medida que eu estou lendo esse texto. Vamos falar um pouco sobre os personagens. Quando você apresenta pela primeira vez um personagem dentro do seu roteiro, é obrigatório que o nome dele esteja em caixa alta. Além disso, ao lado do nome dele, a idade do personagem precisa estar dentro de um parênteses. Por exemplo, João, 28 anos. Depois do nome e da idade, você precisa descrever o personagem. Essa descrição é uma descrição de características físicas e talvez das roupas que ele esteja usando.
Esse é o momento que é importante para você, como roteirista, passar mais coisas sobre o personagem do que só falando ou do que só usando ações. É por isso também que eu falei que é tão importante a gente desenvolver essa habilidade de pensar visualmente e de descrever as coisas visualmente. Porque dentro de um roteiro não é sobre adjetivo e não é sobre o sentimento que este personagem está sentindo. Isso é para prosa. No roteiro, você aprende a colocar muito mais detalhes sobre o personagem, sobre a vida do personagem, através dessas descrições. Por exemplo, João, 28 anos, ruivo, vírgula, calça de moletom rasgada, vírgula, camiseta suja de ketchup, senta-se em um sofá branco manchado de café. Com essa descrição, eu deixei claro que o João é ruivo, que ele é uma pessoa que não se importa com a aparência dele e que ele é uma pessoa que é desleixado com as coisas materiais dele. Agora eu vou falar sobre uma questão muito importante em questão de representatividade, ou de como você vai representar os seus personagens, descrever os seus personagens no papel. Aqui no Brasil é muito comum que as pessoas usem alimentos ou objetos para descrever as características físicas de um personagem, e isso pode dar muito errado. É importante a gente evitar termos que podem ser interpretados de uma maneira racista ou ofensiva de maneira geral. Por isso, a minha dica é: sempre use o tom de pele das pessoas para descrever essas pessoas. Pode ser João, vírgula, branco, vírgula, ou João, vírgula, negro, vírgula, ou João, vírgula, negro de pele clara. É muito mais importante e muito mais interessante você realmente mostrar qual é o aspecto dessa pessoa, ao invés de ficar usando cor de chocolate ou alguma coisa assim. Até porque normalmente esses termos têm origem em conceitos racistas que a gente não quer continuar espalhando. Como roteiristas, é importante que a gente fuja ao máximo desses estereótipos que ajudam a alimentar um ciclo de preconceito. Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, ou que eu sempre falo para as pessoas, meus colegas que trabalham na área e que trabalham com influência digital e etc. de maneira geral. Você pode não ser responsável pelo que as pessoas fazem com a arte que você criou, mas você é responsável por colocar essa arte no mundo. Por isso é muito importante pensar sobre questões de racismo, de sexismo, de LGBTfobia, sabe? São questões importantes para se pensar. Eu vou falar um pouco mais sobre a questão da representatividade, sobre descrever o personagem mais pra frente, quando a gente estiver falando sobre os personagens, construção de personagem mesmo. Mas nesse momento eu acho importante que vocês entendam isso. Então chegou a hora de você descrever a cena, a ação que está acontecendo. E a cena precisa ser descrita da maneira a deixar a ação mais clara. Por isso o verbo no presente, poucos adjetivos são tão importantes. Ao invés de dificultar a leitura, você quer que as pessoas entendam com rapidez qual é a cena que você está descrevendo. Não interessa se é uma cena de ação ou se é só uma cena de dia a dia. Para isso, nunca deixe um parágrafo com mais de 4 linhas. Tudo bem, você pode chegar lá na 5ª linha no meio, mas não passe disso, porque senão são parágrafos muito grandes, são blocos de texto e isso dificulta muito a leitura. Muita gente, quando eu falo isso, muita gente questiona sobre o roteiro do primeiro Star Wars que o George Lucas escreveu, porque logo de cara tem praticamente uma página inteira só de descrição. Ali ele estava construindo um universo, era a década de 70, ele estava vendendo um conceito novo e etc. Ok, dentro daquele universo ali, naquele momento, aquilo era importante. Mas para você como roteirista, não entre no rolê achando que você pode descrever uma bíblia da sua história logo na primeira página do roteiro. É como o que eu disse no primeiro vídeo também, menos é mais em todos os aspectos. Isso não quer dizer que você não pode ter um arquivo em que você tem todas as informações, de repente você tem alguma arte que você conseguiu fazer para explicar mais o seu universo, se a gente está falando sobre ficção científica e fantasia, mas lembre-se de que isso não precisa e não deveria estar dentro do roteiro. Você precisa que o roteiro passe sim qual é a impressão que você quer que passe, a história que você quer, quais são os elementos importantes dentro desse universo, mas você não quer que a pessoa que vai ler o seu roteiro e vai avaliar logo de cara tenha que passar por 3, 4 páginas
de história pregressa para aí chegar na sua história. Isso quer dizer que o roteiro é muito cansativo e provavelmente ao abrir a página e ver essa quantidade de texto, a pessoa vai descartar o roteiro na hora. Outra coisa importante, quando a gente está escrevendo uma cena, é aprender a usar a quebra de linha de maneira dramática, de maneira a ajudar ao leitor ler o roteiro no ritmo que você quer. Por exemplo, João corre pela floresta escura, ele tropeça e cai. Ele se apoia no chão, mas um barulho o congela. Um lobo respira no pescoço de João, o lobo ataca. Agora eu vou fazer de uma maneira diferente. João corre pela floresta escura. Ele tropeça e cai. Ele se apoia no chão, mas um barulho o congela. Um lobo respira no pescoço de João. O lobo ataca. Quando você está lendo dessa maneira, você já vai começar a sentir que o ritmo dessa cena é de maneira diferente de você simplesmente ler um parágrafo inteiro. Isso também não quer dizer que é para você colocar uma frase por cada parágrafo. Não. É só para você aprender e ir treinando a escrever esse tipo de história com a ajuda do parágrafo para dar o ritmo que você quer. No roteiro de ação, por exemplo, ele vai ter sim vários parágrafos curtos que querem que você vá lendo cada parágrafo com ritmo, porque uma cena de ação é uma cena muito rápida. Quando você usa o parágrafo dessa maneira que eu usei agora, por exemplo, ao invés de ter a sensação de rapidez, você tem a sensação de uma construção de suspense, de uma construção mais devagar. Agora eu vou falar dos diálogos. Os diálogos eles ficam posicionados no centro da página com o alinhamento à esquerda. Isso é padrão, não dá pra mudar. Eu sei que é tentador fazer longos monólogos, mas por favor, evite. Eles são cansativos de ler e de assistir, e muitas vezes eles não vão conseguir passar tudo o que você quer que ele passe. Então, lembre-se de usar as informações visuais de uma cena e de um personagem para passar todas essas informações que você quer que sejam passadas através do diálogo. Às vezes, descrever um ambiente ao redor de um personagem diz muito mais, de uma maneira muito mais legal do que um personagem falando sobre toda a história pregressa dele, sobre como ele chegou ali até aquele momento, sobre toda a dor que ele está sentindo naquele momento. Por exemplo, eu tenho certeza que você olhando para o meu cenário, você vai sacar que eu gosto bastante de personagens femininas, que eu gosto de super-heróis, que eu gosto de She-Ra, até porque aqui em cima vocês não conseguem ver, mas tem outra. Gosto de Steven Universe, que Capitã Marvel, Star Wars, mais Capitã Marvel, mais Star Wars, Totoro. Isso tudo são informações que eu não dei pra vocês, mas que olhando o meu cenário, você já sabe. Tem inclusive aqui os mesmos papeizinhos do último vídeo, então você também pode concluir que eu tenho uma dificuldade em terminar as coisas que eu preciso fazer. Mas enfim, pense nisso, pense em todas as coisas que você quer falar, que são importantes para esse personagem, em passar de uma maneira diferente que não seja só no diálogo. De volta à formatação do diálogo, o nome do personagem fica acima do diálogo, no centro. João, tudo que eu queria naquela hora era correr. Existe um recurso que você pode usar um parênteses abaixo do nome do personagem para indicar alguns detalhes, talvez sobre entrega de fala, talvez sobre a maneira como o personagem está falando e, em alguns casos muito raros, em como o personagem está se sentindo. Mas pense em fazer isso de uma maneira mais visual. Digamos que o seu diálogo vá ser interrompido pela quebra de página. Tá tudo bem, não é um problema. O que você vai fazer é, no fim do diálogo da primeira página, você vai escrever o diálogo normal, um pedaço do diálogo, e vai colocar embaixo do diálogo, entre parênteses, na última linha, mais. Aí você vai virar a página para a próxima página e, na frente do nome do personagem, que é o mesmo diálogo que você tá continuando a página anterior, você vai escrever, entre parênteses, continua. Assim, a pessoa que está lendo vai saber que o diálogo que começou aqui está terminando ali. É importante por questões de formatação e de padronização e etc. Esses eu acho que são os principais pontos em questão de formatação de um roteiro para que você tenha um roteiro que seja bem escrito e de maneira profissional. Agora eu vou falar sobre os aplicativos, os softwares, que vão te ajudar na formatação do seu roteiro. Usar um software que seja próprio para roteiro vai facilitar
muito a sua vida. Não é que você não possa usar o Word e ir lá fazer a sua formatação através do Word. Não, você absolutamente pode. Mas esses softwares que eu vou falar, eles têm layouts prontos e atalhos que te ajudam a não precisar se preocupar com margem, espaçamento, fonte ou lugar do diálogo e etc. O programa já faz tudo isso para você. Eu vou começar falando sobre os gratuitos. Tem um aplicativo que chama Writer Duet. Esse aplicativo funciona dentro da internet. Ele é um aplicativo simples, com layout super clean, e ele é gratuito. Então é um grande plus para esse aplicativo. Assim, é uma opção ótima para você que está começando e que está aprendendo a escrever e etc. Tem um outro aplicativo que na época que eu usava, ele era um aplicativo gratuito. Hoje em dia eu não sei, eu entrei no site para procurar e não achei. O nome desse aplicativo é Celtics. Ele é, inclusive, se eu não me engano, um dos aplicativos mais utilizados aqui no Brasil. E ao longo dos anos ele foi melhorando muito e não deixa nada a dever para os outros aplicativos mais tradicionais. Então, se você está procurando uma opção um pouco mais profissional ou um pouco mais cheia de detalhes, até porque hoje em dia ele tem funcionalidades muito bacanas para te ajudar a organizar a sua pesquisa e a construção dos seus personagens, o Celtics é uma ótima opção. O software que eu uso é o Final Draft. Ele é um dos softwares mais tradicionais usados em Hollywood e ele veio para substituir um outro software que eu nem cheguei a aprender a mexer, porque quando eu comecei a trabalhar com isso, o Final Draft já tinha meio que dominado, assim. E eu tenho uma versão muito antiga dele, de quando eu tava estudando, que eu comprei na época, mas que pra mim funciona até hoje, até porque toda construção de universo e de personagem que eu faço na mão. Então, eu não uso muito o digital pra manter esse tipo de construção. Mas ele é um aplicativo pago, e o Final Draft precisa ser pago em dólar, eu acho, ou quando você vai comprar, por exemplo, pela Apple Store, ele vai ser convertido pro real, então vai ser um aplicativo caro. É um investimento. Eu comprei o meu faz muitos anos, então eu continuo usando ele. E eu, de fato, digo que ele é um bom software. Então, se você tá querendo investir um pouco mais, talvez o Final Draft seja uma opção. Além do Final Draft, tem um outro aplicativo que chama Scrivener. Ele também é um aplicativo pago, ele também não é um aplicativo muito barato. E ele é o sonho de todo escritor, porque ele serve para todo tipo de texto, ele tem layout para todo tipo de texto, seja para roteiro de cinema, seja para roteiro de quadrinhos, seja novela, seja prosa longa, seja qualquer coisa, um livro, um romance, ele tem esse layout e ele vai te ajudar a já formatar o seu texto dentro da especificação de cada meio. Além disso, ele tem todas as funcionalidades que o Celtics tem de te ajudar a construir o seu universo da história dentro de um só arquivo de computador. Dentro do Scrivener você pode salvar pedaços da sua pesquisa, você pode salvar a pesquisa que você fez para construir esse universo, as fichas dos personagens, tem de tudo ali, você pode colocar notas que você precisa se lembrar depois para alterar o texto. É realmente um aplicativo completíssimo e eu indico muito ele. Ele é muito bom. No vídeo de hoje eu mostrei para vocês como é um roteiro, falei sobre por que a formatação é importante, falei sobre a capa do seu roteiro, também falei sobre o cabeçalho, como ele precisa ser construído e o que cada uma das coisas significa. Eu falei sobre a descrição, seja da cena, da ação ou dos personagens, quais são as coisas importantes e outras coisas que você precisa manter em mente quando você vai descrever alguma coisa. Falei sobre o diálogo, tanto sobre a posição dele dentro da página, como alguns detalhes mais específicos. E terminei falando sobre os aplicativos que eu indico para você escrever roteiro. Uma das perguntas que vocês mais me fizeram no último vídeo foi se as aulas que eu dou podem ser usadas para outros meios, como quadrinho, literatura e etc. Eu acho que a aula de hoje é que talvez menos se adapte para outros meios. Mas meu objetivo com esses vídeos é te ensinar a escrever uma história. Então sim, você pode adaptar aquilo que eu te ensinar aqui para um quadrinho ou para um livro. Existem diversos roteiristas que viraram escritores, diversos escritores que viraram roteiristas, tanto de filmes como de quadrinhos e vice-versa. Você é um escritor, você escreve. Um roteirista é um escritor. Mas aí você precisa pensar em como isso acontece dentro dos outros meios, porque se num roteiro você escreve tudo no presente, na prosa você não precisa fazer isso. Você tem toda a liberdade
de falar e de descrever tanto quanto você quiser, de falar sobre todos os sentimentos que estão passando na cabeça do personagem, que é uma coisa que você não tem no roteiro. Eu acho que essa questão da formatação talvez funcione um pouco para a questão do roteiro de quadrinho também, porque você está trabalhando com uma pessoa, então tem informações que você precisa passar e etc, que se estiverem de uma maneira bem clara no papel, vai ajudar o ilustrador a desenhar e chegar mais perto daquilo que você imaginou ou que vocês trabalharam junto. Eu acho sempre positivo. Se você está escrevendo um roteiro de quadrinho e está trabalhando com outro ilustrador que não seja você, por favor, converse com o seu ilustrador e faça com que esse projeto seja um projeto dos dois e que os dois possam sair orgulhosos dele, porque colaboração é muito bacana. No próximo vídeo eu vou falar sobre a construção da história, então fique esperto. Se você gostou do vídeo, se você gosta desses vídeos e tá curtindo, não se esquece de se inscrever no canal, deixe o seu like, se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, deixe seu comentário, compartilhe se for algo que você quer fazer. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido que formatação é muito importante. Eu sou meio nerdzinha de formatação, então me perdoem pela empolgação falando disso. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!